acaba tudo. Tudo, resolve tudo. Asma crônica, bronquite, dermatite atópica, tudo isso. A acne. Olha quantas doenças o mundo é afetado por problema de vitaminas. Elas não são talvez essenciais para a vida, mas elas são essenciais para a qualidade de vida. O pessoal está essa preocupação com limpeza exagerada. Você tem colocado as dicas do Dr. Lair em prática? Então, conte pra gente as melhorias que o Dr. Lair tem feito em sua vida. Hoje eu estou livre desse mal e aconselho a todos que sigam essas maravilhosas instruções dadas pelo Dr. Lair Ribeiro. Grave em vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no... O melhor que está tendo. Enfermidades por avitaminose ou hipovitaminose. Cegueira noturna, deficiência de retinol. Beriberi, deficiência de vitamina B1. Fotofobia, que muita paciente reclama, vai ao consultório e o médico esqueceu que fotofobia é deficiência de vitamina B2. Coisa que preço de banana, você pode resolver o problema da fotofobia, é só se aumentar a concentração, a suplementação com riboflavina. Anemia perniciosa, vitamina B12, cada vez mais presente. Com as cirurgias bariátricas, as pessoas continuam dando B12 oral para aqueles pacientes que tiveram cirurgia bariátrica, vale nada, porque não tem mais fator intrínseco, produzido pelas células parietais do estômago. A B12 é o fator extrínseco, ele tem que se juntar com o fator intrínseco para ser absorvido no jejum. Como não tem fator intrínseco, a B12 que você dá oral, para indivíduos com cirurgia bariátrica ou para indivíduos idosos que já não produzem mais o fator intrínseco necessário, suficiente para absorver a B12. Ou seja, passando dos 60 anos, a maioria das pessoas não absorve B12 mais. Você tem que fazer uma suplementação, ou via injetável ou sublingual. O escorbuto, a deficiência da vitamina C. O raquitismo, deficiência da vitamina D. Os distúrbios hemorrágicos, deficiência da vitamina K. Olha quantas doenças o mundo é afetado por problema de vitaminas. E a gente fala, não, isso não é importante. Isso aí é para prevenir as doenças e para manter os níveis ótimos. Elas não são talvez essenciais para a vida, mas elas são essenciais para a qualidade de vida. Se é que você quer ter uma qualidade de vida. Falamos da apneia obstrutiva, um problema seríssimo. Mais de 50% dos brasileiros hoje têm problema de sono. E cada vez piora mais o problema. Soluções simples aparecendo. Você não precisa ter um CPAP na sua casa. Aliás, eu até desaconselho. Porque no momento que você entra numa máquina de CPAP, provavelmente você não vai sair mais. Vai fazer acupuntura. A acupuntura resolve o problema de apneia obstrutiva e ronco. Manda colocar uma placa ortodôntica que joga o mandibular para frente, dá mais espaço para a língua, você para de roncar, você para de ter apneia obstrutiva. Você deixa o CPAP para o último, aquele que não tem jeito mesmo, que é uma minoria. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Do mesmo jeito que a gente põe marca-passo em todo mundo, faz stent em todo mundo, faz cirurgia cardíaca em todo mundo, estamos recomendando CPAP para todo mundo. Aí aquele indivíduo agora já não pode viajar mais, ele depende daquela porcaria daquela máquina, ele ingessa essa parte aqui da laringe, pronto, ele agora é um dependente daquela máquina para dormir. CPAP, para quem não está familiarizado, pressão positiva contínua nas vias aéreas. É o acrônimo CPAP do inglês. Bom, quem aqui não tem estresse emocional? Que levante a mão. No mundo que nós vivemos, você acabou de enfrentar o trânsito de São Paulo, tem gente que ainda não chegou. Então o estresse emocional, sabe o que ele faz? Ele aumenta o cortisol. Você vai ver amanhã o brilhantismo do Dr. Wilson, a vida inteira dedicada à exaustão adrenal. Uma doença que a maioria dos médicos nem conhece, nem sabe que existe. Está tomando conta do mundo e as faculdades de medicina nem sabem que existe, nem ensina ainda, porque não descobriram que existe. A doença do século XXI não foi descoberta pelas faculdades de medicina ainda. Esse grande inimigo nosso, que é o cortisol.
porque ele aumenta. Enquanto o cortisol estiver aumentando e o DEA estiver aumentando junto, tudo bem. O problema é quando o cortisol aumenta e o DEA não aumenta junto. Aí o seu hipocampo começa a ser lesado. Aí você começa a emburrecer. Eu digo que o estresse crônico é emburrecedor. A pessoa que está submetida a um estresse crônico, sem cuidar disso, depois de alguns anos ela não tem o mesmo QI. Você faz o teste de QI dela, ela é menos inteligente, porque vai lesando o hipotálamo. E a lesão é, muitas vezes, irreversível. Você não pode fazer nada depois disso. Então, o cortisol interfere no mais jovem órgão da medicina. Até 2 anos atrás, era questionável o que era microbiota intestinal. Hoje, a classificação de órgãos. Surgiu um novo órgão no corpo. Ele é virtual, mas ele existe. Ele se chama microbiota intestinal. Nós temos mais bactéria no trato digestório do que células no corpo. Vou falar de novo. Nós temos mais bactérias no trato digestório do que células no corpo. O pessoal está essa preocupação com limpeza exagerada. É importante a criança entrar em contato com bactérias. A criança que nasce de parto normal, a microbiota intestinal é diferente da criança que nasce de cesárea, porque não sofreu a contaminação na hora do parto, do intestino, da microbiota intestinal da mãe. Essas bactérias têm que entrar no corpo. E nós temos no intestino bactérias negativas do ponto de vista de saúde, bactérias neutras do ponto de vista de saúde e bactérias positivas do ponto de vista de saúde. Quando predomina as bactérias positivas do ponto de vista de saúde, nós temos saúde. A saúde começa no intestino. Todas essas alergias que você conhece, que faz milhões de testes, toma milhões de vacina, isso tudo é paliativo. Você vai lá e conserta o intestino. Acaba tudo. Tudo, resolve tudo. Asma crônica, bronquite, dermatite, atópica, tudo isso vem do intestino. A acne. Quando você olhar um paciente com acne hoje, você vai lembrar o seguinte: eu vou ter que curar o intestino dela. Geralmente, estou falando da mulher. Tem que curar o intestino. Você vai curar o intestino, acabou a acne. Então, para quem não sabe, 95% da serotonina é produzida no intestino. O cérebro produz só 5%. Por isso que hoje se chama o intestino o segundo cérebro. Você já deve ter visto essa denominação na medicina. Eles passaram a chamar, inclusive, o Hélio Povo escreveu um livro sobre o segundo cérebro, que é o intestino. 95% da serotonina. Então aqui, ó, se você está estressado, se você tem um cortisol elevado, se o cortisol interfere na sua microbiota intestinal, se você para de produzir serotonina, você entra em depressão. Estresse levando a depressão. Está entendendo o mecanismo? Você ficar dando antidepressivo lá em cima, não vai lá consertar o intestino. Segundo, permeabilidade. No momento que você aumenta o cortisol, você contaminou a microbiota, você criou um fenômeno chamado desbiose. By the way, desbiose não é só no intestino, não. Você pode ter desbiose no nariz, você pode ter desbiose no esôfago, você pode ter desbiose no estômago, você pode ter desbiose no intestino delgado, você pode ter desbiose no intestino grosso. Desbiose é quando as células benéficas, as bactérias benéficas, não estão em número proporcional adequado às células maléficas, às bactérias maléficas. Você pode ter isso em qualquer parte do corpo, inclusive no intestino. Aí se chama desbiose intestinal. Então, o que acontece? Você com estresse emocional, você gera radicais livres. Não tem problema gerar radical livre. Nós temos a enzima superóxido desmutase para fazer isso, para combater os radicais livres. O que a superóxido desmutase faz?
Ela pega o superóxido e transforma em H2O2. Só que ela, para fazer isso, ela gasta zinco, ela gasta cobre, ela gasta manganês, que são os minerais que são cofatores da superoxidismutase. Como ela tem que trabalhar em excesso, porque existe o estresse emocional, ele acaba ficando com deficiência de zinco, principalmente. E esse zinco deficiente, existe uma enzima que digere as nossas proteínas, muito importante, que se chama carboxipeptidase, que o cofator dela é o zinco. Então, se eu não tenho zinco, porque o zinco foi gasto na superoxidismutase para tratar os radicais livres gerados pelo estresse, eu agora tenho deficiência da funcionalidade da carboxipeptidase. Então, agora eu tenho um processo de má digestão. O paciente vai no médico e fala assim, doutor, eu não estou digerindo direito, eu estou deprimido, eu estou com alergia. Você vai ver tudo, o estresse emocional desencadeou tudo isso, e o problema todo está na microbiota. Você vai lá, conserta a microbiota, é mágica. Efeito dominó, conserta tudo. Mas nós não aprendemos isso na faculdade. Qual a importância que eles deram para você na sua faculdade de medicina da microbiota intestinal? Os chineses, há 5.000 anos, já diziam, toda doença e toda saúde começa no intestino. Conserta a microbiota intestinal, você vê o que acontece. Então, como eu tenho uma deficiência de carboxipeptidase, eu tenho uma deficiência na digestão proteica. Aí eu começo a desenvolver sarcopenia. Eu começo a ficar fraquinho. A minha musculatura começa a acabar. O estresse está me comendo. Eu agora estou desenvolvendo até sarcopenia. Chega uma hora eu não consigo atravessar a rua mais, porque eu não tenho músculo para levantar meu esqueleto. Porque eu não posso mais digerir proteína. Nós vamos estudar isso profundamente. A nota que você dá de 1 a 10. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente, mandar esse link. E se ainda não recebe os áudios incríveis e gratuitos do Dr. Lair, mande um WhatsApp com a palavra Eu Quero para o número DDD 35 988 26 1891 e receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que tá tendo.